pessoal, tudo bem? Sou a professora Aline Mendes. É um prazer estar aqui com vocês nessa jornada. Muita gratidão. Eu recebi o convite da ESO para participar desse curso, né? Que foi preparado com tanto carinho para vocês. Então, é com muita alegria que eu venho participar mais uma vez dessa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre direito de famílias e sucessões com vocês. Eu sou professora da casa, né, na área de direito civil, processo civil, sou doutora em direito, trabalho com direitos de família e sucessões já há muitos anos. Sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estou falando agora nesse momento de Goiás, moro em Goiânia e estou esperando o convite para poder participar dos eventos presenciais, né, assim que eles retomarem aí em São Paulo. Vai ser um prazer estar aí com vocês. Pessoal, então hoje nossa proposta, né, deixa eu arrumar isso aqui, tá um pouco melhor. Nossa proposta é falarmos sobre alimentos, né? O que são alimentos? A quem devemos pagar alimentos? A quem devemos cobrar alimentos? Posso pedir prisão? Não posso pedir prisão? E aí? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso curso. Eu espero que vocês gostem da nossa aula, tá bom? Vou preparar aqui, vou passar para o material. Então, o nosso primeiro ponto é que é alimentos. A quem se deve pagar? Bom, a Constituição Federal estabelece, né, uma questão de alimentos um pouco surreal, um pouco fora dos nossos padrões, estabelecendo que os alimentos são valores devidos, tá? Para garantia da subsistência daqueles que dele necessitam, né? Garantindo aí não só alimentos, propriamente alimentação, mas alimentação, vestuário, transporte, escola, cursos de línguas, lazer, esportes e todas aquelas coisas, né? Isso realmente é o ideal, que é aquilo que acredito que todo pai pretende ou busca proporcionar aos seus filhos, mas infelizmente não é a nossa realidade, né? Sabemos que a nossa realidade é muito diferente, principalmente quando nós nos deparamos com situações daqueles processos que vêm das áreas de famílias e sucessões e que são oriundos da Defensoria Pública. Então, nós nos deparamos com situações em que há uma necessidade aqui e uma possibilidade aqui. Tá? Eu já vi pessoas pagando R$50 de alimentos para um filho. E aí é aquela coisa assim, nossa, mas o que ela ainda faz com R$50, né? Ela tá gastando esse dinheiro com o quê? E isso é real. Infelizmente, era uma pessoa ganhava um salário mínimo, acho que ele tinha 3 ou 4 filhos, né? Ele tinha sua própria subsistência, e o que era possível pagar para aquele filho era R$50 de alimentos, né? Então, você pensa hoje, nos dias atuais, R$50 você não faz praticamente nada em razão das despesas, né? Da nossa inflação, das coisas que estão acontecendo, da nossa alta de valores, né? Hoje está tudo muito caro. E isso faz com que as pessoas que dependem cada vez mais de alimentos, sofram consideravelmente com essa questão entre a necessidade e a possibilidade. Mas vamos lá, vamos por partes, tá? A quem se deve pagar alimentos? Bom, o Código Civil estabelece que os alimentos são devidos entre ascendentes e descendentes, então o pai pagando para o filho, mas o filho também pode pagar para o pai, né? É o mais comum a gente ver o pai pagando para o filho, mas o inverso também é possível. Cônjuges e companheiros e colaterais. Quem são os colaterais? Irmãos, sobrinhos, primos, tios. Só que nos colaterais, a lei estabelece que é possível até o segundo grau. Então, apenas entre irmãos, tá? Então, não é possível estender essa prestação alimentícia aos primos, aos tios, aos sobrinhos, porque senão você teria que pagar alimentos para todo mundo. Né? Você não ia conseguir fazer nada, ninguém conseguia fazer nada na vida porque teria que pagar alimentos para a família inteira. Então, vem o Código Civil, na verdade, e estabelece que os alimentos são devidos entre ascendentes e descendentes, sem limitação de grau, tá? Entre ascendentes e descendentes não há limitação de grau. Então, eu posso ser chamado para pagar alimentos para o meu avô? Posso. Posso ser chamado para pagar alimentos para um bisavô? Posso. O avô pode cobrar do neto? Pode. O pai pode cobrar do filho? Pode. Tá? O neto pode cobrar do avô? Pode. É muito comum, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tudo isso é muito possível
dentro da nossa relação, tá? Então, antecedentes e descendentes, colaterais, cônjuges e companheiros. Agora, vamos detalhar um pouquinho disso aí. Quando eu vou cobrar alimentos dos meus ascendentes, eu posso cobrar dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós e assim sucessivamente. Mas a obrigação alimentar aboenga, que é aquela dos avós, ela é subsidiária. O que é alimentos subsidiários? O que é a prestação subsidiária? Primeiro eu tenho que chamar meu pai. Depois que eu chamo meu pai, se meu pai comprovadamente não tem condições de pagar aqueles alimentos que me são devidos no valor que eu estou propondo, é que eu chamo os avós. Eu não posso diretamente pular o meu pai e ir para os avós. Eu chamo o pai ou a mãe, né? E aí esse valor, vamos supor, esses pais não têm condições de pagar, eu chamo os avós. E aí existe uma situação, porque quando a gente chama os avós, a gente pensa assim, olha, então o filho mora com a mãe, vou colocar a situação mais comum para ficar mais fácil para vocês entenderem. O filho mora com a mãe e pleiteia alimentos do pai. Ok, beleza. E esse pai não tem condições de pagar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar os avós, mas aí eu chamo os avós paternos, né? Se meu pai não paga, meu avô paterno, que o colocou ao mundo, já que ele é responsável por isso tudo que está acontecendo, né? Ele vai pagar os alimentos. Só que a nossa legislação não fala assim. Ela fala o seguinte, quando eu chamo os avós, eu tenho que chamar os 4. Tá? Se eu tenho os 4 vivos, os 2 maternos e os 2 paternos, eu chamo os 4. Não chamo só o avô do lado do pai ou do lado da mãe. Por quê? Porque a prestação de alimentos ela é devida para ambos os pais, na proporção dos seus rendimentos, tá? Sendo devidos aí, lógico, para cada um dos pais a obrigação de prestar alimentos àqueles filhos. Então, se o pai tem mais condições que a mãe, lógico que ele vai pagar um pouco mais de um valor um pouco mais alto. Se a mãe tem mais condições que o pai, ela vai pagar um valor um pouco mais alto. Se os dois têm condições iguais, eles vão pagar valores iguais. Se, porventura, nenhum dos dois tem condições e eu tenho que chamar os avós, mas o filho mora com a mãe, eu não vou chamar só os avós paternos. Eu vou chamar os avós paternos e os avós maternos. Eu vou chamar os 4, não só o paterno, como costuma-se vermos nessas situações de alimentos. Então, essas relações de alimentos, elas não funcionam dessa forma. Então, eu chamo o pai, tá? E aí meu pai, vamos supor, meu pai não tem condições nenhuma de pagar alimentos. Aí eu vou chamar os meus avós. Quando eu chamo os avós, eu chamo os 4, ou aqueles que forem vivos. Tá? Então, eu tenho a minha avó materna e meus 2 avós paternos. Eu vou chamar os 3. Né? Não tem como chamar aquele que já está falecido. E essa avó materna, ela também não vai responder pela obrigação daquele cônjuge, né? Daquele já falecido. Então, não entramos nessa seara. Mas aí eu tenho que chamar todos aqueles que são vivos. E aí, esses alimentos para os avós, eles são devidos em proporções. Dentro da necessidade e possibilidade, mas devidos entre os 3. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar valores para ver se fica mais claro. O filho pede ao pai, demonstra lá que depende de alimentos no valor de R$5.000. Ok? O pai vem e fala assim, olha, eu não consigo pagar 5.000, eu pago 3. Tá? Então, está dentro da necessidade e dentro da possibilidade. Ok. Quando não é uma situação de, vamos supor, de um problema de saúde, um problema, né, que a pessoa realmente precisa daquele para suprir a sua própria existência, o juiz vai reduzir, costuma-se reduzir, o valor desse pedido e fixar em 3, que é o valor da possibilidade do pai. Ah, mas ele pediu 5. Sim, mas vamos fechar em 3, que é o que o pai dá conta nesse momento. É mais ou menos por aí que acontece. Mas vamos supor que esse filho tem um problema de saúde, ele realmente precisa de 5 para manter-se vivo. O pai paga 3. Tá? Aí, eu posso chamar os avós? Posso. Os avós complementarem 2. Quando eu chamo os avós, eu chamo os 4. Então, ficaria 500 para cada um. Concordam? Tá, mas vamos supor que um avô demonstra que ele não tem condições. A outra avó já tem mais condições.
o avô materno é milionário e consegue pagar tudo isso sozinho. Então, isso aí vai ser dividido entre eles de acordo com o valor das suas possibilidades. Pode ser que um deles seja exonerado do pagamento desses alimentos, porque às vezes ele vai comprovar, olha, eu ganho já um salário mínimo, na verdade eu estou precisando pedir alimentos. Né? Eu preciso pedir alimentos, eu preciso desse auxílio, e esse auxílio eu não consigo prestar para o meu neto. Gostaria, mas não consigo. Então, esse aí fica exonerado. Mas os outros que têm condições vão arcar com essa diferença, né? Pediu 5, o pai paga 3 e os avós vão pagar 2, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades. E aí, surge uma outra situação. Nós lidamos, né, a nossa massa, a maior parte da nossa terceira idade, ela é composta por pessoas que vivem de uma aposentadoria de 1, 2 salários mínimos. Né? A maioria dos idosos hoje, que dependem do INSS, vivem com esse valor. E aí, muitas vezes, eles não conseguem pagar aquele valor da necessidade. E aí, o que vai acontecer? Infelizmente, esse alimentado vai ficar sem o suprimento total da sua necessidade. Tá? Por quê? Porque sempre a necessidade ela tem que vir incompatível com a possibilidade. Seria o ideal se todos nós conseguirmos fazer isso. Olha, então eu preciso de 5, não, ok, eu pago 5, fechou, acabou. Só que às vezes eu preciso de 5, o meu pai tem condições de pagar 1, o meu avô tem mais condições, meus avós têm mais condições de pagar 1, esses outros 3 a minha mãe também não consegue. E aí as pessoas vão passando por necessidades que realmente são muito desagradáveis, mas é o que acontece, infelizmente, na nossa sociedade. Tá? Então, é possível pleitear-se alimentos dos ascendentes, tanto no primeiro como no segundo grau. Então, eu venho aqui, eu peço para o meu pai, se o meu pai não paga, ou o meu pai não tem condições de pagar, eu venho subsidiariamente e peço para os meus avós. Agora, eu posso entrar direto para o meu avô? Não, não posso. Ah, mas meu avô é rico, meu avô é milionário. Eu quero pedir do meu avô, porque o meu avô tem a possibilidade de se eu pedir 20 mil, ele vai pagar 20 mil. Meu avô não tem problema de dinheiro com ele. Ok, também queria ter um avô sim. Mas não funciona dessa forma. Eu venho para o pai e depois eu venho para o avô. Não posso ir direto para o avô. Outra questão que o STJ já decidiu. Se o filho, né, se o neto, o alimentando, demonstra que ele precisa de 5 mil, ainda que esse avô seja bilionário, seja lá o dono de uma empresa multinacional que é bilionário. Se ele comprova 5, esse avô vai ser condenado ao pagamento de 5, independentemente se ele consegue pagar mais ou não. Por quê? Porque esses alimentos não é de acordo com a possibilidade do avô, é de acordo com a possibilidade do pai. Entenderam? Porque senão eu vou pedir para o meu avô pedir 50 mil, um avô bilionário. Eu pedir, eu preciso de 50 mil. Daqui a pouco a gente vai ver a questão do trinômio, que entra na questão da necessidade de você manter o padrão de vida das pessoas. Certo? Mas não é o caso, nesse ponto em específico, não é o caso que nós trabalhamos. Então, nessa hipótese, eu vou pedir os alimentos ao meu avô, mas não dentro da possibilidade dele, mas dentro da possibilidade do meu pai. Até porque a responsabilidade do meu avô é subsidiária. Primeiro eu venho para o pai, certo? Meu pai eu pedi 5, porque eu sabia que meu pai não tinha dinheiro, então eu pedi 5. Demonstrei que eu preciso de 5. Quando meu pai não paga e que eu tenho que acionar meu avô, eu falo, opa, peraí, agora o negócio melhorou. O meu avô é milionário, então meu avô não precisa pagar 5, meu avô vai pagar 20, meu avô vai pagar 30, meu avô vai pagar 50. Negativo. O seu avô vai pagar aquilo que foi pleiteado lá nos alimentos em casa do pai. Entenderam? Então a relação avô-enga ela é subsidiária. Quando eu aciono todo o segundo grau ascendente, independente dele ser materno ou dele ser paterno, tá? Todos os vivos, né? Eu aciono todos eles. Quando eu aciono de uma forma subsidiária. Então, primeiro eu chamo o pai, depois eu chamo os avós. Quando eu venho, esses avós, eles vão dividir o valor desses alimentos de acordo com as suas possibilidades. Então, aquele que tem mais condições vai pagar um valor maior do que os demais.
óbvio. Mas quando eu aciono os avós, eu não aciono dentro da possibilidade dos avós, eu aciono dentro da possibilidade do pai ou da mãe, tá? Eu estou usando aqui o exemplo do pai, porque é o mais comum na nossa sociedade. Na nossa sociedade, apesar da evolução, apesar de nós estarmos já mudando, né, consideravelmente essas questões, ainda temos uma situação de que os filhos, em regra, eles vivem com as mães. Né? Nós ainda temos uma relação muito matriarcal, uma sociedade matriarcal, né, dos filhos ficarem ali mais próximos das mães. Isso tem mudado, muitos pais têm pedido e conseguido a guarda dos seus filhos, né, no sentido de residir mesmo, mas a maioria é que o filho mora com a mãe, tá? Por isso que eu estou usando esse exemplo do pai. E aí nós vamos agora da relação descendentes. Então, ascendente pagando para os descendentes. Isso é devido? Sim, é devido. Essa obrigação ascendentes descendentes, ela é ela é obrigatória. Eu não preciso demonstrar eu não preciso demonstrar assim, como é que eu vou explicar para vocês? Eu preciso demonstrar a minha necessidade, mas eu não, e a possibilidade do meu pai e o vínculo de parentesco. Mas eu não tenho que entrar no mérito se meu pai deve não pagar ou não pagar. Presume-se devido a esses alimentos, tá? A frase que faltou é essa. Presume-se devidos a esses alimentos entre descendentes e ascendentes. Dos ascendentes pagamos para os descendentes. Por quê? Até 18 anos. Porque até 18 anos a nossa legislação, em regra, não permite que essas pessoas trabalhem para proverem seu próprio sustento. Né? Nós temos aqueles casos do menor aprendiz e tal, mas são exceções. A nossa regra é que os menores de 18 anos, então, eles não trabalham, eles não conseguem prover seu próprio sustento e, por isso, presume-se que eles dependam dos seus pais. E aí, nós temos algumas situações. Então, o filho, ele vai, vamos supor que o casal se separa, tá? Se divorcia. O filho vai morar com a mãe e vai pedir alimentos para o pai, certo? Ok. A mãe ganha 50, o pai ganha 50. O filho, comprovadamente, precisa de, vamos pôr 10 mil, tá? Vamos colocar aqui com escola, com lazer e etc. Eu preciso de 10 mil reais. Então, pleiteia-se 10 mil. O que a gente faz comumente nas nossas ações de alimentos? Aí ele precisa de 10, então eu vou jogar 10 tudo pro outro. Entendeu? Então ele mora comigo. Então aqui, ó, fiz as contas, todas as despesas dele geram 10. Então vem cá, meu querido, meu ex-amor, né? Existe uma música aqui falando de ex-amor, então muitas músicas falando de ex-amor, né? Então vem cá, meu ex-amor. Então vem aqui, ó, seu filho precisa de 10, você vai pagar 10. É assim? Não. Porque o Código Civil estabelece que a responsabilidade de alimentos dos filhos é comum a ambos os pais, independentemente deles terem guarda compartilhada ou não, esse filho morar com o pai ou morar com a mãe, o que vai acontecer? Eles vão ter obrigações alimentares com esse filho na proporção dos seus rendimentos. Aí sim, vamos lá. Ele ganha 50, ela ganha 50. Então, e o filho precisa de 10. Ela vai pagar 5, custear 5, e eu vou acioná-lo judicialmente pedindo alimentos só de 5. Porque os outros 5 já estão sendo pagos por mim. Eu não vou acioná-lo judicialmente para cobrar 10. Ah, mas eu não estou nem aí. Eu vou, na minha petição, eu ponho 10. Ok? Mas e aí? E a sucumbência? Você já pensou na sucumbência para o seu cliente? Você já pensou nas custas? Você já pensou na litigância de má-fé? Entenderam? Então a gente não pode, a gente tem que pensar nessas questões processuais que estão atrás dessas ações. Por quê? Porque tudo isso gera sucumbência, gera custas, litigância de má-fé. Então o seu cliente às vezes vai ser condenado a pagamento de litigância de má-fé. Por quê? Porque ele tem condições de pagar os 5, né? O filho precisa de 10, ele paga 5 e o outro paga 5. Mas não, eu que acordo cedo, eu que levo para tomar café, eu que busco na escola, eu que levo para a escola, eu que tenho obrigações de fazer almoço, sou eu que não posso sair final de semana porque a criança está doente, sou eu que à noite que fico com a criança dormindo, né, passando mal, enquanto o outro está lá só na bolida. Ok, foi uma escolha sua. Tá? Os alimentos não entram para
essas questões pessoais, tá? Se o seu ex-amor não lhe proporciona um cuidado maior com esse filho, aí é outra questão, você vai brigar por outras questões na justiça. A justiça tem algo para isso? A justiça tem esfera para isso? Tem. Só que não na ação de alimentos. A ação de alimentos ela não pode ser uma punição pela desídia daquele pai ou daquela mãe ausente. Tá? Então, os alimentos, então, se eu tenho 50 e ele tem 50, o meu filho precisa de 10, 5 para mim, 5 para ele. Lógico. Agora, se meu filho precisa de 10, eu ganho 3 e ele ganha 50, então eu vou pagar 3 e ele vai pagar 7. Aí sim, dentro da sua proporção. Meu filho precisa de 10, eu ganho 50 e o pai ganha 2 salários mínimos. Ele vai pagar 5? Não, jamais. Ele vai pagar 500. Tá? Ele vai pagar R$500 no máximo. No máximo. E aí, por quê? Por que ele vai pagar R$500? Porque quando a gente põe a possibilidade, a gente tem que pensar que o alimentante também tem as suas próprias necessidades. O alimentante precisa comer, o alimentante precisa vestir, o alimentante precisa trabalhar. Porque se eu não garanto essa subsistência básica do alimentante, ele não vai conseguir prover o sustento dos alimentados. Então, eu não posso. Então, eu ganho 2 salários mínimos, vou pegar todos os 2 salários mínimos e vou pegar de pensão. Não. E até porque esse alimentante pode ter outros filhos. Se ele tiver outros filhos e esses filhos também dependerem dele, esse valor da possibilidade dele ainda vai ter que ser rateado. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês que eu já vi alimentos de R$50? Por isso, o cara ganhava um salário mínimo, acho que ele tinha 4, 5, 6 filhos, não me lembro exatamente, faz muito tempo isso. E aí, fixou-se em R$50 de alimentos. Você fala assim, nossa, mas é surreal. É surreal. Concordo com vocês. Mas é a nossa realidade. É o que temos para o momento. Certo? E aí, essa relação do ascendente em relação aos descendentes, ela é devida também a partir do momento que eu entro com a ação de alimentos. Então, vamos supor, o pai separou-se da mãe, divorciou-se da mãe, o filho tinha 2 anos de idade, ok? A mãe, né, não precisou desse pai até que esse filho atingisse 10 anos de idade. Quando ele atingiu 10, ela perdeu o emprego ali, teve uma perda salarial e etc., e fez com que houvesse aí uma redução de valores dos seus rendimentos. Então, ela passou a depender desse pai. Quando ela passa a depender desse pai, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar esses alimentos desses 8 anos que ficaram para trás, desses 10 anos, na verdade, que ficaram para trás, que não foram cobrados? Não, ele vai pagar alimentos daqui para frente. Ah, mas eu cuidei dele desde os 2 anos, nós nos divorciamos, ele tinha 2 anos de idade, ele nunca cuidou, ele nunca alimentou, ele nunca deu nada, eu que sempre paguei tudo. Parabéns, você é uma excelente mãe, tá? Mas você cobrar isso aí de forma retroativa não cabe. Então, você vai pedir os alimentos agora, como se tivesse surgido a necessidade agora, e aí você vai pedir daqui para frente. Aí, daqui para frente, cabe o pedido de alimentos. Tá? Mas aquilo que foi cobrado atrás, não cabe. Ah, Aline, mas eu já vi falando que a prescrição de alimentos é de 2 anos. Sim, depois de fixado. Então, se eu tenho aqui um alimentos, certo? O filho tem... O pai, desde a época dos 2 anos de idade, o pai fixou-se alimentos em um salário mínimo. O pai, passaram-se 8 anos e o pai não pagou. A mãe também nunca cobrou, nunca precisou, deixou passar. Aí agora ela resolve cobrar esses alimentos. Ingressa-se com a execução de alimentos. Ela pode cobrar os 8 anos retroativos? Não, ela pode cobrar os últimos 2 anos. Prescrição de alimentos, 2 anos, tá? Por quê? Porque se ele já passou 8 anos, gente, sem precisar, sem acionar, é porque ele realmente não estava necessitado. Porque a pessoa, a barriga quando dói, a fome quando chega, não tem problema não. A gente vai e aciona a justiça mesmo. Agora, se eu não preciso disso durante 8 anos, o que vai acontecer? Eu vou fazer essa questão dos alimentos, eu vou cobrar a partir de agora que surgiu a necessidade. Ou que a necessidade tornou mais latente, ou que a minha possibilidade diminuiu, tá? Mas quando eu tenho esse lapso temporal, esse lapso de 2 anos prescricionais,
eles são a partir do momento que é fixado o valor dos alimentos. Se até então não houve fixação de alimentos, eu não posso cobrar os 2 anos retroativos. Eu vou cobrar daqui para frente. E aí eu cobro quando? Tá? Até quando eu posso cobrar? Em regra, os alimentos eles são devidos até a maioridade. Quando chega a maioridade, esses alimentos eles têm que ser, podem ser objetos de nova pactuação, ou eles são devidos até se a pessoa alimentado comprovar que está trabalhando ou que está matriculado em curso médio, curso técnico ou curso superior, ele vai até a sua formação ou até 24 anos de idade. Então, vamos esmiuçar isso aí. Eu tenho um filho, eu me divorciei. Eu pago alimentos para ele. Chegou a 18 anos, ele não trabalha e ele não estuda. Não quer nada para a vida, tá? Ele quer viver lá no metaverso, tirando foto lá daquele novo aplicativo da inteligência artificial, não sei o que. Eu vi o pessoal postando isso aí hoje. É isso que ele quer. Ok. Eu posso simplesmente parar de pagar? Não. Essa exoneração de alimentos ela não é automática. Então, ele chegou nos 18 anos. Esses alimentos, se ele não trabalha, se ele não estuda, eu posso pedir a revogação desses alimentos? Posso, através de uma ação revogatória de alimentos. Se eu simplesmente parar de pagar, ele pode me executar? Pode. Ele pode me executar. E eu posso acabar sendo preso por isso. E aí, a prisão estabelece que ela é de 1 a 3 meses, mas ao fato da pessoa também ser presa, não o desobriga do pagamento de alimentos. Então eu vou optar entre ser preso ou pagar os alimentos. Vou ser preso, que eu vou passar 3 meses lá na cadeia, ok, e eu tenho de pagar aí 100, 150 mil de alimentos. Não, você vai ficar preso e isso aqui vai continuar sendo devido. Esses valores vão continuar sendo devidos. Mas, quando ele atinge 18 anos, se ele estiver matriculado em curso médio, cursinho, curso superior, curso técnico, esses alimentos, demonstrada a necessidade, eles devem ser continuados. Então, esse pai vai continuar pagando esses alimentos até que esse filho ou se forme ou atinja aí entre 24 e 25 anos. Mas ele faz um curso de medicina e ele entrou tarde e com 24 anos ele está na metade do curso. Ok. Pode ser que esse pai ingresse com essa ação de exoneração, porque ele atingiu 24, e esse filho vem e fala, não, mas eu continuo trabalhando, continuo estudando, meu curso é integral, eu não tenho condições de trabalhar, eu necessito desse auxílio. E aí vai ficar a critério do juiz, e geralmente eles mantêm os alimentos que são devidos. Agora, a pessoa não trabalha, a pessoa não estuda, não quer nada, é possível a exoneração de alimentos? Sim, você vai pedir a exoneração dos alimentos. Juiz, ele tem 18 anos, ele pode trabalhar, ele não quer. Ele pode estudar, ele não quer. Então, ele não quer nada com a vida, eu não sou obrigado a ficar sustentando até que ele se torne um adulto formado, aí, um adulto convicto dessa ideia de que não vai trabalhar. Ok. Se ele quer continuar assim, não tem problema, mas eu não sou obrigado a sustentar. Aí você vai pedir a exoneração desses alimentos. Quando eu entro com a exoneração desses alimentos, eu vou lá e vou fazer uma revogação. Pedir ao juiz que, olha, me exclua, me afaste dessa obrigação, sem que, se eu parar de pagar, eu seja condenado à prisão civil. Certo? Então, esses alimentos do ascendente em relação ao descendente, eles são devidos, em regra, até a maioridade, que pode vir com a emancipação. Então, se o filho é emancipado aos 16, ele também pode trabalhar. Então, se ele trabalha, ele não vai... como se diz? O pai pode pedir a exoneração. Ou se ele não trabalha, mas estuda, o pai tem a obrigação de continuar. Então, alimentos. Ascendentes para descendentes, devidos até a maioridade ou emancipação. Chegando na maioridade ou na emancipação, posso pedir a revogação? Pode, mas você tem que demonstrar a necessidade, a ausência de necessidade ou a ausência de possibilidade. Se esse filho estiver trabalhando, mantém-se a necessidade? Vai depender, porque às vezes ele está trabalhando num estágio, Então ele está cursando direito. Está fazendo estágio num escritório de advocacia, ganha um salário mínimo. Mas a prestação da faculdade dele é 3 mil, mais isso, mais aquilo outro. Posso pedir a revogação porque ele está fazendo estágio? Não.
tá? Não cabe. É emprego formal mesmo. Então ele trabalha. Ele passou no concurso no nível médio de um tribunal e está trabalhando, está ganhando lá R$ 6.000. Ele, com 6.000, ele consegue prover seu sustento. Então, posso pedir, mesmo ele estando cursando a faculdade? Pode. Então, cabe aí um pedido de exoneração. Ele não trabalha, ele estuda. Então, continua pagando até a formatura ou até uma média de 24 anos. Agora, ele não trabalha e não estuda. Cabe o pedido de exoneração. Agora, não é automático. Nenhuma exoneração de alimentos, pessoal, ela vai ser automática. Por quê? Porque se eu tenho uma sentença constituindo os alimentos, esses alimentos só podem ser desconstituídos através de uma outra sentença. E não simplesmente porque eu parei de pagar. Vou dar um caso para vocês. Uma vez eu conheci uma pessoa, e aí ele era cliente do meu marido, lá no escritório do meu marido. E era uma pessoa conhecida nossa, assim, amigo nosso. E o que aconteceu? Ele tinha 2 filhos do primeiro casamento, e aí ele se casou novamente e teve mais 2 filhos. Essa filha, a filha mais velha, ela chegou à maioridade. E ela cursava lá, acho que um curso superior. Enfim, vamos pôr lá, engenharia. E ela cursava engenharia, e aí ela chegou para ele e falou assim: pai, eu não quero mais continuar morando com a minha mãe. Você tem um flat aqui na cidade, então eu quero ir morar nesse flat, minha relação com a minha mãe não tá boa, até porque eu já tô namorando, então tá bom. Aí ele foi e falou, arrumou esse flat para ela, e ela foi morar lá. Quando ela foi morar lá, ele começou a pagar as despesas dela lá nesse flat. O que ele fez? Parou de pagar os alimentos lá para a mãe dela. Ok? Aí nós ainda falamos assim, fulano, formaliza isso, né? Não deixa isso solto, não. Não, mas eu confio plenamente na minha filha. E eu sei que a minha filha não... Na verdade, ela não tinha 18 anos ainda, ela tinha 17 anos. Confio plenamente na minha filha e minha filha não vai fazer nada comigo. O que ela fez? A mãe, como ela era menor, a mãe ingressou com uma ação de execução de alimentos. E aí, o que aconteceu? Ele pagou, assim, ficou sem pagar tipo 1 ano. Nesse 1 ano, ele estava sustentando essa menina lá no flat. Ele namorado dela. E aí, o que veio? A mãe veio e falou assim, não, mas você fez um combinado com ela, mas o seu combinado comigo, que é o que a justiça determina, é outro. O que ela fez? Executou os alimentos. E aí veio, né, juntou-se aí um valor de 1 ano quase, e veio um valor super alto. E ele foi condenado novamente ao pagamento desses alimentos. É o famoso quem paga errado, paga 2 vezes. Primeiro, ele não se cuidou de pedir a exoneração dos alimentos, uma vez que ele estava passando a arcar com todas as despesas da filha, fora a prestação alimentícia, fora aquilo, além daquilo que era devido pelo acordo formalizado com a mãe dela. E aí, ele também não tomou nenhuma precaução nesse sentido. Ele também não fez assim, então você depende aqui, você custa 5, mas eu tenho que pagar lá 1.000 para sua mãe. Então eu vou pagar 4 aqui, e você pega 1.000 para sua mãe, e eu vou continuar pagando lá os alimentos para não ter problema. Não, ele acreditou 100% na filha, e aí a filha, em um determinado momento, ele criou um embaraço lá com ela, com o namorado dela, ela se voltou contra ele, e foi lá com a mãe, ingressaram com a ação em face dele, tá? E aí, quando ele foi questionar essa filha, falou assim, mas fulana, como assim? Eu tô pagando 1 ano que eu tô pagando flat para você, pago sua flat, pago sua faculdade, pago isso. Né? Eu tinha que te pagar, sei lá, 1.000 de alimento, de pensão alimentícia, agora você tá me dando uma despesa de 5, eu tô arcando com tudo. Pai, minha mãe falou que você não tá pagando direito, que você não pagou nada para ela, que você tá devendo a ela, eu não quero me envolver com o problema de vocês se virem com ela. Você se vira com ela. Ó, o que ela fez? Lavou as mãozinhas, e ele, que não cuidou de resolver isso de uma forma judicial, teve que arcar novamente com esses alimentos. Tá? E aí ele teve que pagar novamente todos esses alimentos, sendo que ele já estava pagando. Tá? E o entendimento do tribunal foi no sentido de que, olha, o pactuado com ele é esse, com a mãe, né, é esse valor, e todos esses outros valores são extras. Foi uma mera liberalidade dele. Ele deu porque ele quis.
tá? Então, ele fez porque ele quis. Então, se foi liberalidade, não interfere aqui nessa pensão alimentícia que ele devia pagar à genitora como alimentos para ela, uma vez que ela era menor de idade. Difícil, né? Mas acontece. Acontece nas melhores famílias. Em relação aos colaterais, pessoal, nós temos o seguinte. Devidos até o segundo grau na linha colateral, ou seja, são devidos entre irmãos. Então, os alimentos na linha colateral, eles são devidos entre irmãos. E aí, eu não posso também chamar aquele irmão que é mais abastado. Se eu tenho 5 irmãos, eu tenho que chamar todos. Tá? Eu não posso... eu tenho 5 irmãos que são, né, que passam as mesmas dificuldades que eu passo, mas eu tenho um que é milionário, então eu vou acionar só esse aqui que é milionário. Não, eu vou acionar todos. E aí, esse aqui vai demonstrar que não tem possibilidade, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, e esse aqui o juiz vai demonstrar as suas possibilidades, e aí talvez ele venha arcando com um valor maior dos alimentos, em detrimento desses demais, que podem ser valores mais reduzidos, ou até mesmo, dependendo da ausência de possibilidades, serem exonerados do pagamento desses alimentos. Mas quando eu peço alimentos na linha colateral, eu não posso pedir de forma específica para um. Eu tenho que chamar, se eu tenho 5 irmãos, eu chamo 5 e cada um que se defenda. Cada um que vai ali demonstrar se tem possibilidade ou não tem. A mesma coisa quando eu falo de ascendentes para descendentes. Quando o pai cobra do filho, certo? Os alimentos, ele não pode pleitear apenas daquele filho que é mais abastado. Ele tem que chamar, se ele tem 5 filhos, ele vai chamar os 5 filhos. Cada um vai demonstrar a sua possibilidade. Lá na frente tem até uma jurisprudência que trata desse caso, depois a gente volta a falar um pouco mais específico sobre isso. E aí nós temos entre cônjuges e companheiros. Então, os alimentos também são devidos entre cônjuges e companheiros, mas essa relação alimentícia entre cônjuges e companheiros, ela tem sofrido grandes mudanças. Por quê? Primeiro ponto, depois do Código Civil de 2002, os homens passaram a ter direito a alimentos. Antes era só as mulheres, né, pleiteando aos maridos. Hoje os maridos têm direito a pleitearem alimentos em relação às mulheres. Então, nós já temos aí essa possibilidade masculina do pleiteio aos alimentos. Só que esses alimentos, hoje, eles não são mais vistos como uma pensão. Antigamente, alimentos entre cônjuges era uma pensão vitalícia. A pessoa poderia até ser era uma aposentadoria quase, dependendo do valor. Então, o que percebeu-se? Que esses alimentos, eles são devidos entre cônjuges. Agora, se a pessoa tem condições de voltar para o mercado de trabalho, se a pessoa tem condições de dar andamento à sua vida, né? Esses alimentos eles serão fixados em valor, em um percentual, né, dentro da necessidade e possibilidade, mas por um período específico. Então, olha, eu tenho, vamos supor, uma pessoa de 30 anos que parou né, é formada, mas não trabalhou, porque casou e optou por cuidar dos filhos. Ok? Agora, quando ela sai desse cenário, ela tem condições de voltar para o mercado de trabalho? Tem. Então, ele é uma pessoa formada, uma pessoa capaz. Então, ela tem condições de retomar o mercado de trabalho? Tem. Então, esses alimentos do ex-cônjuge, ele vai ser por um período X. Então vão pagar por 2 anos, que é o período aí de você, né, voltar, você fazer cursos, você se preparar, você retomar voltar para o mercado de trabalho. E, com isso, você prover seus próprios sustentos. Certo? Agora, se eu não tenho, vamos supor, a minha mãe tem 74 anos, ela já é divorciada há muitos anos, mas vamos supor que ela se divorcia hoje. Minha mãe tem condições de voltar para o mercado de trabalho? Com certeza não. Aí sim, esse valor é um valor que não vai ser limitado a um período, né? Por quê? Porque a necessidade da minha mãe ela vai ser constante. A minha mãe não tem condições de retornar para o mercado de trabalho, minha mãe não tem condições né, hoje ela já é uma pessoa idosa, com muitas doenças, então ela vai voltar? Não. Então a prestação alimentícia que eventualmente meu pai pagaria seria devida de uma forma vitalícia. Agora, se eu tenho cônjuge companheiro, jovem, capaz, né, com formação, ou ainda que não tenha formação, que
que eu preciso terminar, pai, eu tranquei minha faculdade, então eu vou fixar esses alimentos dentro de um período que tenha condições dessa pessoa voltar para o mercado de trabalho, certo? Sem prejuízo desse período aí. Então, o que vai acontecer? Então vamos fixar por 2 anos, por 3 anos, e aí nesse período você vai se virar, você vai voltar a estudar, você vai fazer curso, você vai mandar currículo, vai distribuir currículo, e você daqui 2 anos você esteja pronta, porque você vai ter que ter condições de prover o seu sustento, porque esses alimentos não são mais uma aposentadoria entre cônjuges. Tá? É mais ou menos esse o pensamento hoje dos nossos tribunais. E aí eu até trouxe aqui uma jurisprudência, 2 jurisprudências que tratam especificamente esse tema. Olha só o que fala o RESP 933355. Em 2008, a terceira turma consolidou a tese de que, detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, como também já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto a mantê-lo com o mesmo status social que anteriormente gozava, ou ainda alavancá-lo a patamares superiores, deve ser o alimentante exonerado da obrigação. Então, olha só, então a pessoa trabalha, tem condições de manter o seu trabalho, de prover o seu sustento, tá? E voltar para o mercado de trabalho, tem condições de retomar a sua vida laboral. Esses alimentos eles são devidos até um período, e aí vai depender de cada caso, a lei não estabelece, a jurisprudência também não fixa, vai depender do caso concreto, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, 3, vai depender do caso concreto. E aí, finalizado nesse período aí, esse cônjuge que depende dos alimentos vai ter que correr atrás e buscar aí essa prestação para esse valor, né, para prover sua própria subsistência. E aí, dando andamento naquela jurisprudência, olha o que fala. Ao julgar o recurso oriundo do Rio de Janeiro, de 2011, a terceira turma reafirmou que o prazo fixado para pagamento dos alimentos deve assegurar ao cônjuge alimentado tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento. E aí aqui entra uma questão, pessoal, a questão do status social. Tá? Existe uma ideia de que esses alimentos devem ser prestados para também que não haja uma quebra muito grande do status. Então, eu era casada com um milionário, eu era acostumada, né, a toda passeio no shopping, a ir lá na Gucci, na Louis Vuitton, na Dolce & Gabbana, e comprar uma bolsinha, um mimo, e etc. Então, é um status muito alto. E aí eu saio, esse meu marido sai de cena e ele tem que pagar alimentos. Existe uma corrente que fala que não. Que olha, que assim, que esse status, né, quem quiser status, que vai lutar por ele. Mas existe uma corrente ainda que fala que esse status os alimentos devem ser mantidos, não na mesma proporção, como, assim, lógico que todo divórcio, ele gera uma queda no padrão de vida das pessoas, a não ser que sejam pessoas muito ricas. Mas na classe média, mais ou menos, vai haver uma alteração de um padrão de vida. Mas também esse padrão de vida essa alteração não pode ser tão brusca para que a pessoa não suporte viver mais naquela situação. Então, existe aí uma questão do status social, uma questão de você manter a pessoa nas mesmas condições, ou pelo menos condições próximas, né, do que ela tinha enquanto casada. E aí há uma decisão, posicionamentos conflitantes em relação a isso. Há uma parte da doutrina que entende que sim, que fala que, olha, realmente nós temos que lutar para que esse padrão de vida seja mantido, e tem outra parte da doutrina que fala, olha, os alimentos têm que ser prestados dentro do valor da subsistência, certo? O status, o luxo, a bolsa de grife, o carro importado, quem quiser que trabalhe compre, certo? Então, mas o posicionamento da STJ é nesse sentido de que esses alimentos entre cônjuges e companheiros eles devem ser devidos dentro de um patamar que supra aí essas questões relacionadas à necessidade, possibilidade e status social. E aí tem mais uma jurisprudência aqui que eu quero tratar com vocês. Olha o que fala, isso aqui recente, tá? Isso aqui foi julgamento não em RESP, mas em HC.
O inadimplemento de alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar. E aí nós temos duas situações. Se eu pago alimentos para o meu cônjuge de natureza alimentar, olha, ela não trabalha, vou pagar aqui 5 mil para ela por mês, ela vai voltar a estudar, ela vai voltar a se colocar no mercado de trabalho e tal. Então, isso aí tem uma questão alimentar, ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa se alimentar, ela precisa morar, né? Ela precisa residir. Então, esse caráter aqui é alimentar. Esse caráter gera prisão? Gera. Agora, se eu tenho alimentos, então meu cônjuge trabalha e ganha lá 15 mil por mês, mas nós estávamos acostumados a ganhar, ela estava acostumada a gastar 50, porque eu sou milionário. Então, quando eu faço a ruptura do casamento, ela volta a ganhar só os 15, então dá uma diferença de 35, gente, é uma quantia considerável, né? E aí você pega esses 35 e fala assim, não, eu vou te pagar mais 10 para te manter aí, você continuar com seus luxos, né? Manutenção do padrão de vida. Esse manutenção do padrão de vida tem uma natureza indenizatória e não alimentar. Entenderam a diferença? Então, você parou de estudar, você parou de trabalhar para você cuidar da nossa casa, dos filhos, etc. Eu sou milionário, eu te bancava com tudo que você precisava, mais luxos, glamour e etc. Agora eu não quero mais e você vai voltar, eu vou te pagar aqui 5, você vai voltar para o mercado de trabalho e com a sua qualificação você vai ganhar 5 mil por mês. Aí vem aqui e fala assim, não, essa pessoa tem que ser indenizada. Essa pessoa tem que ser indenizada pelo período, indenizada, né? Então, vem esses alimentos de natureza indenizatória. E fala assim, então, você vai ter que pagar alimentos em um valor que não seja necessário apenas para pagamento das necessidades básicas dessa pessoa, mas também para a manutenção de um padrão de vida que você manteve, você a colocou, certo? Só que se ele para de pagar, esses alimentos de natureza indenizatória não geram a prisão sem culpa, tá? Então, por quê? Porque ele não tem caráter alimentar e tem um caráter indenizatório. Tomem cuidado com isso. Nós temos entre cônjuges e companheiros os alimentos de caráter alimentar, que é aquele que eu pago para a pessoa realmente se manter, e eu tenho o caráter indenizatório, que é pelo período que ela parou, para ter parado de trabalhar, de estudar, para se dedicar a mim, a casa e etc., né? E para manter aí um padrão de vida, um padrão social de vida. Então, esses alimentos de natureza indenizatória, ainda que entre ex-cônjuges e ex-companheiros, não gera o dever, aliás, não gera a possibilidade de prisão. Se ele parar de pagar, vai pelo rito da expropriação, então, da penhora e etc. Não, mas não pelo rito da prisão. Então, não pode ser preso por esse valor de natureza indenizatória pago para a manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge. Ok? Então, tomem cuidado com isso e fiquem atentos a essa questão, a esses posicionamentos do STJ. E aí nós temos aqui, pessoal, nosso tempo está acabando, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Binômio, necessidade, possibilidade e trinômio, necessidade, possibilidade, e aí entra a questão da padrão de vida. O binômio, né, a regra é que os alimentos serão pagos entre a necessidade e a possibilidade. Agora, existe uma teoria, um segmento grande da doutrina que fala assim, os alimentos devidos entre ascendentes e descendentes têm que ter a necessidade, a possibilidade, e eu tenho que proporcionar a esse filho fora do casamento as mesmas condições ou condições similares ao que eu proporciono aos meus filhos que estão dentro do casamento. Lógico, desde que eu que arque com toda essa despesa. O cara é o milionário e aí ele tem um filho fora do casamento e esse filho demonstra que fala assim, com as despesas dele ele gasta 5 mil. Eu vou pagar então 5 mil. Ok, mas para os seus filhos dentro do casamento, eles têm luxo, eles têm glamour, eles têm padrão de vida social alto. Então, esse mesmo padrão de vida social que é dado aos filhos
oriundos do casamento, tem que ser concedido a esses filhos que são os necessitados dos alimentos naquele momento. Imagine uma situação hipotética. Uma pessoa tem um filho com um popstar, tá? Um astro internacionalmente da música, tá? Um astro internacional da música, bilionário. E aí esse astro é casado e tem, sei lá, acho que 3 filhos, é um pouco. E aí ele se relaciona com uma mulher muito bonita e ele tem um filho, ok? E esse filho pede alimentos. Esse pai é bilionário. Ele dá para os filhos dele todo o luxo e conforto. Ele vai ser condenado ao pagamento a esse filho também de proporcionar a ele um padrão de vida elevado? Vai. Tá? Os tribunais já estão entendendo que sim. Então, se ele tem condições, lógico, dentro da possibilidade, se ele tem condições de proporcionar um padrão de vida elevado para esse filho, equiparando a esse filho o mesmo padrão de vida que ele dá para os filhos, para os demais filhos, vamos colocar assim, esse filho aqui também tem o mesmo direito de viver num padrão de vida elevado, da mesma forma que os irmãos. Lógico que dentro da possibilidade. Né? Se ele tem condições de manter isso para todos, ok. Agora vamos supor que o pai aqui, ele é casado com uma mulher que é milionária. E aí os filhos do casal têm um padrão de vida extremamente alto, certo? Só que ele não tem renda, tá? Ele não trabalha, ele é bom vivant, ele não tem renda. Bem, esse filho pede 5 mil de alimentos, um filho anterior a esse casamento. E aí ele vem e fala assim, ok, não, eu recebo minha mesada aqui da minha esposa, vou pagar esses alimentos, 5 mil. Mas ele vai ser obrigado a proporcionar a esse filho dele o mesmo padrão de vida que é proporcionado aos filhos dele com a atual esposa, os quais são dependentes dela, né? Todo esse padrão de vida alto, glamouroso, etc., vem dos rendimentos dela. Esse pai vai ser condenado? Não, porque vem do padrão de vida da esposa e não dele. Agora, se vem do padrão de vida dele, do dinheiro dele, sim, ele vai ter que proporcionar a esse filho, né, esse alimentado, os mesmos benefícios, as mesmas condições que ele está proporcionando aos demais. E aí nós temos, pessoal, uma outra questão, que é a questão do prisão civil dos alimentos devidos por ato ilícito. Esses alimentos devidos por ato ilícito, eles vêm como uma indenização. Então, eu estou atravessando a rua, vem um carro e me atropela e mata. Tá? Eu sou arrimo de família. Então, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu venho e faço... O que esses meus filhos vêm? Ingressam com uma ação pedindo alimentos, né? Uma petição aí para essa pessoa que causou a minha morte. Certo? E esse valor vai ser devido. Só que esse valor tem caráter indenizatório e não alimentar. Então, quando ele tem um caráter indenizatório, se ele para de pagar, o STJ já entendeu que não cabe prisão civil. Ele não vai poder ser preso porque ele parou de pagar. Por quê? Porque só pode ser preso aquele devedor dos alimentos de natureza alimentar. Lembra do cônjuge que não pode ser preso porque parou de pagar os alimentos para a manutenção do padrão de vida do outro? Da mesma forma aqui. Esses alimentos decorrentes de ato ilícito, eles são devidos, eles vêm como uma pensão, né? E vai depender do caso concreto, geralmente até os 18 anos, ou até que a pessoa se forme, dentro do valor da expectativa de vida daquele pai ou daquela mãe falecida pelo aquele ato ilícito. Mas, então vamos supor que o motorista desse carro foi condenado a pagamento de 3 salários mínimos ao meu filho pela minha morte até que ele completasse 18 anos. Aí ele começou a pagar e parou de pagar. O meu filho vai executá-lo. Quando ele executa, ele pode pedir prisão? Não. Porque essa indenização, esses alimentos decorrentes de ato ilícito, eles têm natureza indenizatória e não alimentar. A não ser que você comprove, olha, ele precisa desse valor como forma de alimentos. Então, ele não trabalha, ele é criança. O outro genitor também não tem condições de prover. Então, esses alimentos, essa pensão aqui, que o motorista do carro que atropelou
a mãe vem e paga, tem um caráter alimentar. Se comprovado o caráter alimentar, essa pessoa pode ser presa. Agora, se o outro genitor é vivo, trabalha, mantém, sustenta esse filho, e esses alimentos decorrentes da morte da mãe vêm apenas como uma indenização pelo ato ilícito, e aí ele perde o caráter alimentar e vem com um caráter indenizatório, não cabe prisão civil. Tá? Então, tomem cuidado com isso. A gente sempre tem que pensar se esses alimentos têm caráter alimentar, não têm caráter alimentar, certo? É possível, não são possíveis, não são possíveis. Então, tá aqui a decisão do STJ a respeito do tema. Pessoal, nós temos aqui mais 5 minutinhos. Eu vou acelerar aqui, que eu quero falar algumas coisinhas aqui com vocês aí. E aqui, ó, eu trouxe outras jurisprudências, eu quero que vocês deem uma olhada. A STJ admite penhora patrimonial sem conversão da prisão civil do devedor de alimentos. Admitiu a penhora do conto devedor de pensão alimentícia sem conversão da prisão civil. A Corte negou os alimentos, o provimento do recurso especial ajuizado pelo homem em razão da pandemia, tá? Então, nós temos já precedentes nesse sentido, dessas questões que, por conta da pandemia, ele não conseguiu efetuar o pagamento. Então, o STJ já decidiu, né, ter decisões nesse sentido. Ajuizamento de alimentos sobre vigência de acordo extrajudicial. Então, você vê, olha aqui, ó, terceira turma do STJ, o acordo extrajudicial. Peraí, gente. Não impede o ajuizamento de ação de alimentos quando os valores pagos deixam de atender às necessidades da criança ou adolescente. Então, eu venho ali, faço um acordo, né, com o pai do meu filho. No nosso acordo, ele é pactuado o valor de um salário mínimo, e aí o meu filho passa a ter uma necessidade maior que um salário mínimo. E aí eu posso, apesar desse acordo extrajudicial, posso ingressar com uma ação revisional? Posso, com certeza. Aumentou a necessidade, surge a possibilidade da revisional. Aumentou a possibilidade, também surge a possibilidade da revisional. Nós temos aqui a questão do devedor de alimentos será penhorado sem mudança do rito enquanto a prisão civil for vedada. Também aquela época da Covid-19, em que o rito da prisão estava suspenso. Idosa separada do marido por quadro de demência tem direito a alimentos. Então, olha aqui, ó, tem direito a alimentos no entendimento da primeira turma do Tribunal de Distrito Federal. Os desembargadores proferiram decisão para ajustar o valor da pensão entre o casal cujo relacionamento iniciado já na maturidade for interrompido involuntariamente por ambos apresentaram um quadro de demência. Então, como ela entrou num processo de problema de saúde, ela não entra naquele critério que nós falamos agora há pouco do prazo entre cônjuges, certo? Então, ali não há como você fixar, vai pagar alimentos por prazo de 1 ano, 2 anos. Não, é uma pessoa idosa com quadro de demência que necessita desses alimentos para o provimento da sua própria subsistência. Filhos devem prestar alimentos à mãe idosa com deficiência. Aqui é aquele caso que eu falei para vocês, até aqui do interior de Goiás. A mãe, ela recebia ali um valor, e aí ela precisou acionar os filhos em relação a alimentos. E aí ela vem e aciona todos os filhos, ó. Um filho e 2 de 3 filhas de uma idosa pagar alimentos à mãe enferma. A juíza reconheceu que a obrigação de prestar auxílio aos pais está assegurada pela artigo 229. A idosa havia pleiteado a fixação de alimentos definitivos no patamar de 80% do salário mínimo vigente, sendo 20% a ser pago por cada filho. Alegou ser cadeirante, possuir dificuldades. Conforme a decisão, as 2 filhas deverão pagar o equivalente a 40% do salário mínimo mensal vigente, sendo a metade para cada uma delas, com vencimento até o 10º dia de cada vez, a partir do trânsito em julgado. Ao filho foi homologado o acordo firmado com sua mãe de manter o seu plano de saúde, continuar pagando sua cuidadora para ela, de segunda-feira a sábado, e de responsabilizar pelos cuidados com a mãe idosa durante a noite. A terceira filha, entretanto, não coube nenhum encargo alimentar, tendo em vista a sua incapacidade financeira. Então, ela veio, acionou os 4 filhos, uma demonstrou que não tinha condições de prover o sustento daquela mãe, e aí veio ela foi exonerada.
Aquelas 2 filhas que tinham condições um pouco mais precárias, cada uma ficou condenada ao pagamento do equivalente a 20% do valor do salário mínimo. E ao filho que tinha uma condição um pouco melhor, se comprometeu a pagar um plano de saúde, uma cuidadora e se responsabilizar com os cuidados da mãe. Então, esses alimentos, eles podem vir também, pessoal, quando a gente fala em alimentos, não apenas em dinheiro. Pode ser o plano de saúde, pode ser escola. O que é muito comum quando há um divórcio. Porque às vezes a pessoa não quer passar o dinheiro em espécie. E aí pega-se ali o valor, fala, então tá, com esse valor eu vou pagar o plano de saúde, pagar a escola, pagar o transporte, pagar o condomínio do apartamento. E esses valores, isso pode ser acordado dentro dos alimentos? Pode. Né? Estipula-se um valor e verifica-se ali o que é possível ser pago dentro dessa prestação alimentícia. Pessoal, o nosso tempo acabou, tá? E eu agradeço muito a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que essa aula tenha sido proveitosa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, me chamem aí nos contatos da ESO. Venham participar dos nossos cursos, venham participar. A ESO tem um grande leque de cursos de aperfeiçoamento, pós-graduações, etc. E vai ser um prazer ter vocês como nossos alunos. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.